Pessoal, estamos novamente aqui para dar continuidade, né? Depois dessa primeira etapa. Sei que todos já cumpriram as obrigações na primeira etapa, sabemos que é difícil esse momento, mas vamos continuar. Isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre máximo divisor comum, né? Aí diz. O que é o máximo divisor comum? Vamos definir ele agora. Vamos considerar dois inteiros A e B que não sejam nulos, né? A gente chama de máximo divisor comum de A e B o inteiro positivo D que obedece às seguintes condições, pessoal. Primeiro, esse D ele tem que dividir o A e tem que dividir o B. Então, ele é um divisor comum de A e de B. Segundo, se existe um C que divide A e um C que divide B, então esse D, esse C tem que ser menor ou igual do que D. Em outras palavras, esse valor D, pessoal, é o divisor maior que existe entre A e B. Então, o A e o B pode ter vários divisores, mas o D, que é o nosso MDC, tem que ser o maior divisor. Vamos ver um exemplo. Sejam A igual a 16 e B igual a 24. Os divisores de A e B são, primeiro pegando o número 16. Quem são os divisores positivos de 16? É 1, é 2, é 4, é 8 e é o 16. Para o número 24, quem são os divisores positivos? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Lembrando, eu estou falando dos divisores positivos. Se eu estivesse falando dos divisores de 16, era o 1, é o menos 1, é o 2, o menos 2, o 4, o menos 4, o 8, o menos 8, o 16 e o menos 16. Mas os negativos, nesse caso, não vai me interessar, porque eu estou falando do maior divisor, o máximo divisor comum. Então, vou trabalhar apenas com os positivos. Então, se você olhar, você tem divisores que são comuns para os dois, né? Por exemplo, vamos ver quais são os divisores que são comuns. A gente tem, eu separei aqui, o número 1, tanto divide o 16 quanto divide o 24. O 2 divide também o 4 e o 8. Então, é fácil perceber quem é o maior divisor comum, o máximo divisor comum, quando a gente faz uma tabela como essa. Quem é? É o 8, né? Então, o MDC de 16 e 24 é igual a 8. Então, é bem simples, né, pessoal? Calcular o MDC, um conhecimento que a gente já sabe lá do período do ensino fundamental, mas aqui na matemática a gente pode tudo ser um pouco mais difícil do que o que parece, né? Então, vamos continuar. Vamos apresentar para vocês um mecanismo para poder calcular o máximo divisor comum, que é o algoritmo de Euclides, né? O algoritmo de Euclides é um processo prático e bem simples, que calcula o MDC entre dois inteiros. E ele é muito importante a gente aprender a calcular o MDC por ele, porque ele vai ser muito útil, principalmente quando a gente for estudar equações diofantinas, que é um pouco mais à frente. Então, é importante aprender a calcular o MDC a partir disso aqui. Então, quais são os passos que a gente deve seguir? Primeiro, a gente pega, se eu quero calcular o MDC de dois números A e B, então eu vou dividir o A por B. Quando eu divido o A por B, ele encontra um quociente Q e um resto R. O número A vai ser um produto de B vezes Q mais o resto R. Se a divisão for exata, o resto é zero. Não sendo exata, tem um resto qualquer. Então, depois disso aí, eu vou pegar o resto e dividir o B. Né? E aí segue. Vai ter um resto vezes um quociente, mais um R2. E continuando fazendo isso até obter uma divisão exata. Vamos pegar o exemplo que a gente já fez. Por exemplo, calcular o MDC de 16 e 24. O MDC de 16 e 24 nós fizemos anteriormente é quem? É 8, né? Então, vamos seguindo aqui devagarzinho. Então, primeiro vamos dividir 24 por 16. Vamos colocar numa tabelinha para a gente ver como é que vai ficar. Vou pegar o 24 e o 16, como vocês veem aí.
Então, daqui, eu vou pegar 24 dividido por 16, vai dar 1 e vai sobrar 8, não é isso? Então, olha só. Eu vou preencher aqui o quociente aqui na parte de cima e o resto aqui na parte de baixo, né? Então, quando eu pego 24 e divido por 16, dá quociente 1 e resto 8. Aí, olha, qual é o próximo passo? Eu vou pegar esse resto e vou dividir o 16 por esse resto. Então, o nosso resto era 8. Então, eu vou levar o 8 para frente da tabela e vou pegar o 16 e dividir por 8. Tá? Que dá quanto? Dá 2. Né? Então, preenchendo nossa tabela, vai dar 2 e resto 0. Pronto. Como o resto é 0, então, esse 8 é o quem? É o nosso máximo divisor comum. Então, observem que não é muito difícil. Eu disse, fazer esse processo, mas ele é um pouco mais trabalhoso do que utilizando nas tabelas. Então, o MDC de 16 e 24 é 8. Então, é importante que vocês memorizem fazer esse processo, porque que nós vamos utilizar muito quando a gente for calcular, quando a gente for resolver equações diofantinas, que é um assunto posterior a esse aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos estar trabalhando com mínimo múltiplo comum, que também é relativamente simples, todo mundo já tem conhecimento de como é que se faz um MMC. E nós vamos estar postando uma pequena atividade para vocês fazerem, né? Eu disse, postarem para a gente aqui na plataforma que nós estamos utilizando do Classroom, né? Google Sala de Aula. Né? Então, nós depois vamos estar fazendo com vocês, que a gente viu nas discussões anteriores, que vocês estão sentindo muito dificuldade com essas aulas mais distantes, que é para a gente fazer mais aulas presenciais pelo Google Meet. Nós vamos estar viabilizando essa possibilidade aqui com vocês também. Eu sei que o estudo é um pouco mais complexo nesse processo, vocês têm que se tornar um pouco mais autodidatas, mas é assim mesmo. Está sendo difícil para todo mundo, para mim, para vocês, para todo mundo. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente queria passar hoje. Né? E aí, só aquele aviso, né? Nós já fechamos a primeira etapa, então vocês já estão sabendo mais ou menos como é o ritmo das nossas sequências. Agora, bastante cautela e não perdam os prazos, porque nós vamos estar postando os materiais e vocês devem estar devolvendo para a gente o material. Então, não perdam esses prazos. É importantíssimo obedecerem, fazerem as atividades e fazer a postagem. Por quê? Porque dali nós vamos gerar a nota de vocês, ok? No final, nós vamos estar fazendo um outro teste avaliativo e aí vocês vão estar finalizando a nota. Então, por hoje, pessoal, a gente agradece aqui a colaboração de vocês. Então, tenham bons estudos e até a próxima. Obrigado.